Há 10 anos eu ingressei na PM. Eu me tornei soldado, fiz o curso de formação. Um pouquinho antes disso eu tinha feito um concurso para uma empresa aqui em Minas Gerais que chama MGS. Trabalhei lá por volta de um ano, ingressei na PM, permaneci durante todo esse período e junto com o meu trabalho eu fiz a faculdade. Então a gente sabe como é que é a dificuldade de trabalhar de dia, fazer uma faculdade à noite, ainda assim ter família, ter filho para cuidar, ter conta para pagar. Não é fácil. Só que é só por meio desse sacrifício que a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo, não tem outro caminho. Ninguém nasceu em berço de ouro aqui. Então só o fato de os senhores já estarem aqui hoje para darem sequência aos estudos de um edital que ainda não saiu, que vai sair, os senhores já estão na frente de muita gente. Então eu fiz a faculdade, na hora que eu completei 5 anos de PM, eu concluí a faculdade de Direito, fiz a OAB em Direito Administrativo, tive êxito também, tive aprovação e continuei meus estudos. Meu foco sempre foi o CFO. E estudava. Aconteceu de chegar um dia na hora da prova, de tão ansioso que eu estava desejando aquilo, a mão tremia, senti calafrio, passei mal o resultado, não passei na prova. Aí vem aquele balde de água congelante, né? A gente pensa, pô, será que todo o meu sacrifício foi em vão? Mas não foi em vão. Foi um acúmulo de conhecimento, eu não passei, foi porque eu fiquei nervoso. Então eu tinha que trabalhar outros atributos, de forma que no próximo concurso eu ia chegar lá com o conhecimento que eu já tinha, era manutenir aquilo, mas chegar com tranquilidade e fazer a prova. Aí fiz a prova de novo, passei, aí chegou na redação, fiquei na redação. Aí eu falei assim, tem que entrar na redação, né? Aí eu fui fazer aula particular de redação, me esforcei bastante. Aí no outro concurso, graças a Deus, deu tudo certo. Mas olha só como é que esse processo ele é árduo, ele é dificultoso. E durante esses anos eu fui estudando aquilo que seria o melhor método de estudo para mim. A gente tem que conhecer nosso corpo, qual é o nosso melhor horário de estudo, concentração, o que a gente pode fazer ou não. E assim como eu falei com o pessoal aqui no curso de agente penitenciário, eu descobri para mim o seguinte: eu pegava o edital do concurso e verificava quais eram as disciplinas. E o que eu coloquei para mim? Estudar disciplinas correlacionadas, interligadas. Por exemplo, se hoje eu ia estudar penal, à tarde eu estudaria processo penal. Se no outro dia teria constitucional, então eu estudaria constitucional de manhã, administrativo à tarde, penal militar, processo penal militar. Por quê? Se a gente pega os estudos e coloca de maneira que as matérias não possuam relação entre si, o que vai acontecer? Você vai estudar penal, aí depois você vai estudar uma outra legislação que não tem nada a ver, não tem semelhança nenhuma com o penal. Em tempo que, se você correlaciona os estudos, uma coisa vai ligar a outra. Por exemplo, no caso lá do CFO, que tinha as matérias de penal e processo penal, na hora que eu estava estudando sobre crime, eu ia estudar sobre inquérito. Na hora que eu estava estudando sobre competência, eu ia estudar sobre esse processo de competência lá no processo penal. Então, assim, isso é muito importante. Então, mantenham o foco nos estudos, tentem conhecer o corpo de vocês, mas também se divirtam, passeiem, curtem a família, mas não abram mão dos estudos e façam bastante exercício. Foi o que me ajudou bastante nesse período todo. Eu indiquei o site de questão de concurso, não sei se vocês conhecem aqui, eu falei no curso passado, mas foi muito importante para mim, porque eu fazia dezenas de questões todos os dias, e lá eu conseguia ver se eu estava acertando ou errando a questão, o porquê que eu estava acertando, o porquê que eu estava errando. E, gente, o concurso é mais ou menos assim, cobrou uma questão aqui, perguntando, por exemplo, no penal, que a gente vai estudar hoje, qual é o conceito de crime? Aí vai chegar numa outra prova, em vez de eles perguntarem assim, qual é o conceito de crime, eles vão falar assim, todas são conceitos de crime, exceto. Estão vendo que não muda muito? Se a gente pega o hábito de fazer exercício, a gente vai pegar a maldade da prova, vai chegar na hora e vai conseguir acertar a questão. Então, assim, não existe batalha que não possa ser vencida se nós não nos esforçarmos o suficiente. Cada um que se esforçar aqui vai conseguir alcançar seu objetivo. Eu fiquei muito feliz com o pessoal de agente penitenciário, que deu um feedback bacana lá, positivo. Isso é muito bom. Então vamos manter a pegada, vamos começar aqui, A gente vai estudar essa parte inicial do Código Penal. Os senhores vão ver que é muito importante com que a gente vai ver na prática aqui na função de segurança pública. Agente penitenciário, policial militar, policial civil, guarda civil. O nosso dia a dia está relacionado principalmente com as questões criminais. A gente vai se deparar, vai ter que saber interpretar
e principalmente saber resolver essas questões na seara policial, que também envolve a de guarda. Então, olha só, senhores, voltando aqui, né? A gente vai ver aqui conceito de crime, anterioridade da lei penal no tempo, lei excepcional temporária, tempo do crime, territorialidade, lugar do crime, crime consumado, tentado, crime possível, dolo e culpa e excludentes de ilicitude. A gente não vai ver isso aqui tudo só nessa aula aqui. Em princípio, aí, esses termos eles podem parecer totalmente estranhos para vocês, mas na prática a gente vai ver que vai se tornar muito comum, de fácil entendimento para a gente também. Então vamos lá, gente. Eu falei agora há pouco, dei até o conceito aqui, né, perguntando o que seria o conceito de crime. Está todo mundo conseguindo enxergar aí? Quer que vira o monitor? Como é que está aí? Tranquilinho? Ô, gente, conceito de crime é uma coisa muito importante que costuma cair em prova. Por quê? O raciocínio é muito simples de conseguir fazer essa identificação. No dia a dia a gente vai se deparar com um crime, mas a gente tem que saber como funciona esse processo para poder dizer se uma conduta ela é criminosa ou não é criminosa. Aí para isso é importante a gente absorver esses entendimentos aqui, esses conceitos. Então, olha só, aqui fala que crime é a conduta humana típica, antijurídica e culpável. Aí o nosso Código Penal, ele adota essa teoria aqui, ó, tripartite de crime. Aí o que significa isso aqui? Olha só, a gente vê na rua aí com muita frequência, lá no jornal, quando a gente abre a tela de manhã lá, né? O que seria crime, né? Fala assim, fulano foi preso porque ele cometeu um roubo, aí a polícia chegou e fez a prisão dele. Mas aí, gente, é o seguinte, para a gente saber o que é crime, a gente tem que preencher esses 3 critérios aqui, olha. O fato ele deve ser típico, antijurídico e culpável. Então, é como se existisse esse modelinho aqui, ó, esse quadro. Aí o fato vai ser típico, gente, isso aqui não precisa de copiar não, tá? Isso aqui depois eu passo nos slides para vocês, que vai estar aí. E culpável. Crime é o fato típico, ilícito e culpável. Mas o que seria isso aqui? A gente vai ver aqui mais para frente um pouquinho. Olha só, Código Penal, nosso Código Penal, ele adotou essa teoria. Só que na evolução histórica do direito penal, assim como nos demais ramos do direito, passa por processos de mudança. Tem a evolução do direito penal para poder avaliar essa conduta foi criminosa ou não. Até que o nosso código, ele adotou essa teoria aqui. Isso aqui é importante. Os senhores lembrarem dessa teoria aqui, ó. Vou até colocar de vermelho, porque, junto com o conceito, é algo que costuma cair em prova. Teoria tripartite de crime. Quando você fala que você não cai em bola, cai mesmo. Eu lembro que no curso de agente, você falou assim, considere questão de prova, regra de Mandela, verificar. Até anotei e caiu. As regras de Mandela? Vocês estudaram aqui? Você falou aqui. Eu falei, né? Mas E caiu. vocês tiveram aula sobre isso também, sobre as regras de Mandela? Não, mas Não? caiu. Caiu? Porque você falou assim, considera questão de prova, verificar. Aí eu tinha dado uma lida. Ô, gente, regras de Mandela é o seguinte, lá para quem já estudou direitos humanos, igual o Pinheiro dá aula para vocês aqui, lá fala sobre várias teorias, vários diplomas do qual o Brasil é signatário, lá fala sobre as regras de Mandela. E essas regras não tem muita relação com o direito penal nesse momento não, mas só para os senhores saberem, fala sobre o tratamento que a gente deve dispensar ao preso. O preso possui vários direitos e o Estado deve observar e fazer com que seus agentes também respeitem esses direitos. Então essas aí são as regras de Mandela. Então assim, chega na hora da prova lá, eu não sei o que é. Por exemplo, eu não sei o que é tripartite, mas só lembrar mais ou menos sobre o que o professor falou em sala, sobre o que eu já li, pode ter muita relação. Então olha só, gente, essa teoria tripartite foi adotada pelo nosso Código Penal. E o que o nosso Código Penal ele fala? Ele fala assim, olha,
Para ser crime, a gente tem que ter uma ação humana voluntária, destinada psicologicamente a um resultado, a ter um fim. O que significa? Que o agente, para poder cometer um crime, ele tem que agir de maneira consciente e com o objetivo de alcançar determinado resultado. Por exemplo, eu vou chegar aqui na Pedro II e vou tomar um carro de assalto. Já está na minha cabeça o meu desejo, eu vou, de alguma forma, agir para alcançar esse resultado. Minha ação vai ser voluntária porque eu quis fazer assim e meu objetivo é subtrair aquele veículo. Então, em princípio, eu vou ter cometido um crime. Mas ainda assim, embora tenha todo esse contexto, para a gente conseguir saber se o fato ele é típico, ilícito e culpável, a gente tem que pesquisar e aí fazer uma interação de disciplinas e de conhecimento, assim como no Código Penal, porque ele não vai falar isso aqui de maneira expressa. Ele não vai falar o que é típico de maneira expressa, o ilícito ele até fala. Agora, o culpável não fica tão claro assim também, a gente tem que desbravar o código. Então, olha só. Tipicidade. Quando a gente fala de tipicidade, a gente quer dizer o quê? Que o fato cometido pelo autor tem que ter relação com o que está previsto lá no Código Penal. Por exemplo, o fato de uma pessoa chegar ali na Pedro II e tomar um carro de assalto, ele vai estar cometendo um crime previsto no artigo 157 do Código Penal, que é o crime de roubo. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência. Isso aqui é o crime de roubo. Vou colocar aqui, ó, roubo. Isso aqui é uma tipicidade. Está até aqui, ó. É um dos elementos da tipicidade. É o fato praticado pelo autor ter relação com aquilo que está previsto no Código Penal. Só que olha só, a gente tem aqui, ó, a conduta dele, que é a ação ou omissão, o dolo ou a culpa. A gente vai estudar mais para frente o que é dolo e culpa, o que seria essa ação ou omissão. Mas vamos lá, se a gente for trabalhar elemento por elemento aqui, o indivíduo que vai chegar aqui na Pedro II para poder roubar um veículo, ele tem essa vontade de agir dessa maneira. Ele vai estar agindo então por meio de uma ação dolosa. Ele vai buscar praticar esse delito. Então, o primeiro elemento aqui, conduta, ele já foi preenchido. Olha só, esse aqui já foi preenchido. Depois, a gente vai verificar se ele alcançou o resultado. Qual é o resultado? É roubar o veículo. Se a ação dele, aqui ele praticou o fato, aqui é o resultado. A gente vai avaliar nesse meio do caminho o que se chama ali, ó, de nexo, de causalidade. Aqui é a ponte entre a ação praticada por ele e o resultado alcançado. O fato dele chegar com uma arma em punho, por exemplo, ameaçando uma pessoa para poder subtrair esse veículo dela, e ele consegue subtrair esse veículo, a ação dele teve relação com o resultado? Teve relação, não é? Então aqui, ó, a gente teve o chamado nexo. Então olha só, eu dei causa ao roubo. A minha ação dolosa fez com que eu praticasse o fato e alcançasse o resultado positivo. Isso aqui se chama nexo, que está aqui, ó, de nexo de causalidade. Então olha só, gente, como é que gradativamente os elementos do crime, eles são preenchidos. Tivemos aqui o resultado, que a gente falou que foi a subtração do patrimônio. Tivemos aqui o nexo de causalidade, que foi essa ponte entre a ação e o resultado. E a tipicidade, por quê? Está aqui no artigo 157 do Código Penal. Ele roubou o veículo, confere? Ou seja, esse primeiro elemento aqui, então, ele está totalmente preenchido, não é isso? A gente já pode vislumbrar que, dessa teoria tripartite, o primeiro elemento, que é o fato típico, ele foi preenchido. Aí o que a gente passa agora? A gente passa para o segundo quadro. Esse segundo quadro, chamado de antijuridicidade, é sinônimo de ilicitude. Sinônimo de ilicitude. Antijuridicidade é a mesma coisa de ilicitude. Quando a gente chega aqui nesse quadro, a gente vai avaliar o quê? Vocês lembram das excludentes de ilicitude que a gente trabalhou aqui na aula passada? Tem lá, né? Estado de necessidade, legítima defesa
Estrito cumprimento do dever legal, né? Exercício regular de direito. Exercício regular de direito, né? Tá bom, isso aqui, ó. Esses aqui são os elementos que excluem a ilicitude do fato. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse agido dessa maneira aqui e ainda assim, na hora que nós passássemos para esse segundo quadro, se existisse alguma causa que fosse excluir a minha ação. Vamos supor, eu agi em estado de necessidade, porque se eu não conseguisse roubar esse carro, eu morreria. Estava acontecendo uma catástrofe aqui, né? No filme 2012, o mundo estava me engolindo e a única alternativa que eu teria seria essa. Vamos supor, né? Vai salvar a vida de alguém. Sim, justamente. Pode acontecer, né? Então, aqui, esses quatro aqui, ó, são as excludentes. Eles excluem o que é ilícito, o que é antijurídico. Só que, se o indivíduo ele não agiu em estado de necessidade, se ele não agiu em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, ele cometeu um fato ilícito, ele cometeu um fato antijurídico. Então aqui, ele não vai ter nenhum elemento para poder salvar ele. Então, como o fato é típico, o fato é antijurídico, vai passar para esse último momento aqui, ó. Olha só, tudo aqui, ó, nada foi preenchido, né? Nada foi preenchido, ele não tinha nenhuma causa de exclusão da ilicitude. Ou seja, a tipicidade aqui foi preenchida e a ilicitude permaneceu do jeito que está, porque não tinha nenhuma causa de exclusão. Aí vai passar agora para o último elemento do conceito de crime pela teoria tripartite, que seria a culpabilidade. A gente também estudou aqui na aula de agente penitenciário sobre os elementos que excluem a culpabilidade. Olha só, potencial consciência da ilicitude do fato, imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa. Bom, o cidadão normal, comum, qualquer um de nós aqui, consegue imaginar que pegar uma arma, chegar ali na Pedro II, anunciar um roubo é uma coisa errada, é uma coisa ilegal? Qualquer um de nós com uma condição mínima consegue já deduzir isso, não é? Então, eu não posso chegar e falar assim, eu não tinha consciência que isso não era crime. Porque é meu dever saber que isso é crime. Eu faço parte de uma... eu sou cidadão, eu faço parte de uma sociedade. É meu dever saber o que eu posso ou não fazer na seara criminal. Sobre a imputabilidade, o que seria inimputável? Inimputável, diferente de imputável, é aquele indivíduo menor de idade. A gente cansa de ver aí debates falando sobre a diminuição da maioridade penal de 18 para 17 ou para 16 anos, não é isso? Por quê? Se chegar aqui um jovem com 17 anos e cometer um crime, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser considerado inimputável. Inimputável. E o que é isso? Inimputável. É uma causa de exclusão da culpabilidade. Ou seja, a pessoa, para poder cometer um crime, ela também tem que ser maior de idade. Ela tem que possuir mais de 18 anos. E essa mesma situação de imputabilidade, essa pessoa ela não pode ter nenhuma enfermidade mental, ela não pode sofrer de uma doença mental. Porque se, porventura, ela tiver alguma moléstia dessa, ela também vai ser considerada inimputável, doente mental. Então, se a pessoa maior de idade, ele não tem nenhum problema cognitivo que o impeça de entender o que ele está realizando, se ele tem plena consciência que o fato que ele está fazendo é errado, vai ser verificado se a conduta dele poderia ter sido diferente, se poderia ser exigida uma conduta diversa daquele que ele praticou. Obviamente que nesse exemplo que a gente deu, não. O que vai justificar a pessoa roubar um veículo? Ela chegar de posse de uma arma, amedrontar a pessoa e roubar um veículo. Nada vai justificar. Então, senhores, olha só, essa exigibilidade de conduta diversa também não vai ser preenchida. Logo, todos os elementos do crime, agora eu vou até apagar aqui, ó, todos os elementos do crime vão ser preenchidos.
a gente vai ter aqui, ó, o fato típico, ilícito e culpável. E olha só, como é que isso aí reflete na nossa prática? Quer perguntar? Não? Olha só como é que isso aí reflete na nossa prática. Hoje é que dia? Hoje é quarta? Hoje? Quarta-feira, né? Que dia? Acho que foi sexta-feira, não, domingo, não sei. Eu estava de serviço, passando lá na rua Jacuí. Aí na hora, Jacuí lá no bairro Ipiranga, Renascença, bairro da Graça, não sei se vocês conhecem. Aí na hora que eu estava passando lá, aí passou na rede de rádio assim, ó, 2 indivíduos acabaram de assaltar um estabelecimento comercial, estão armados e em fuga. Aí eu já desci com a minha viatura, a gente fez o cerco lá e tal, conseguimos prender os 2. Aí o que a gente faz? A gente pega o boletim de ocorrência, faz o boletim de ocorrência, prende os 2, no caso conseguiu recuperar o produto lá do roubo, né, que foi o dinheiro que eles pegaram, o celular, pegamos as vítimas reconheceram os 2 lá como autores, isso só até na televisão e na Record essa matéria, depois eu mostro para vocês. Aí o que a gente faz? Vai fazer o boletim de ocorrência, não é isso? E vai levar lá para a delegacia. Aí o delegado, nesse caso aqui, dessa ocorrência, o delegado ele vai receber a ocorrência, vou colocar aqui, ó, DP, delegacia. Como eles foram presos em flagrante, o delegado ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Posteriormente, o delegado pode, né, ou não, indiciar esses 2, aí ele vai mandar lá para o Ministério Público, indiciando o Ministério Público. E o Ministério Público pode denunciar ou não e vai mandar isso aqui para o juiz. Vai mandar isso aqui para o juiz. Olha só como funciona todo o processo. O camarada cometeu um crime. Aí policial militar, policial civil, agente penitenciário, qualquer um do povo, o guarda municipal, se deparou com essa ocorrência. Ele vai pegar, vai fazer o boletim de ocorrência, não é isso? Aí a gente vai pegar, vai levar o preso lá para a delegacia, aí o delegado vai pegar essa ocorrência, vai verificar, ele vai analisar primeiro, ele vai ler o histórico lá. Ele vai falar assim, ó, peraí, os 2 foram presos, com eles tinha 300 e poucos reais, tinha um simulacro de arma de fogo, tinha testemunha reconhecendo, eles estavam nas imediações, um usava até tornozeleira, tem como monitorar, realmente está comprovado que ele estava lá na imediação. Então tem muito indício, parece que é muito provavelmente mesmo que esses 2 são os autores do crime, né? Então, ao meu ver aqui, eu vou indiciar esses 2. Só que aí o delegado, para indiciar, ele, de certa maneira, ele passa por esse processo aqui. Por quê? Embora ainda existam discussões sobre o delegado poder fazer ou não essa análise aqui, porque em tese, somente o juiz é que pode verificar se o fato é típico, ilícito ou culpável. Mas o delegado, ele vai falar assim, olha, todos os elementos que a gente verificou ali na frente estão preenchidos, não é isso? Aqui também eu não estou vendo nada que vai excluir o crime. E aqui eu não estou vendo que ele não é doente mental, ele não é menor de idade, então não tem por que eu pleitear nada para ele aqui. Então, vou mandar esse processo aqui para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai receber, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai avaliar se o fato é típico, ilícito e culpável. Aí ele fez a mesma avaliação com o delegado e chegou na conclusão de que realmente faz sentido. Eu vou resolver denunciar esses 2. Aí ele vai pegar o processo, a denúncia, vai mandar lá para o juiz. Aí o juiz pode ou não receber. Mas aí o juiz, para receber, o que ele vai fazer? Aí sim, o juiz ele vai avaliar se o fato é típico, ilícito e culpável. É muito importante, então, a gente saber o conceito básico de crime. Então, gente, olha só, para a gente poder avançar, não se esqueça, teoria tripartite de crime. E o que essa teoria engloba? Fato típico, ilícito e culpável. Os senhores têm que lembrar que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Tipicidade são esses elementos que a gente avaliou aqui, a ação do indivíduo, se foi dolosa, se foi culposa, se foi de maneira omissiva ou não. A gente vai avaliar se o que ele praticou realmente tem previsão lá no Código Penal e se o resultado atrelado à ação dele possui um nexo de causalidade. O resultado alcançado está totalmente relacionado com a ação praticada. Se tem alguma causa de exclusão da ilicitude, que cai muito em prova também. Caiu nessa prova agora? Caiu nessa prova? Excludentes? Não?
e se existe alguma causa de exclusão da culpabilidade. Passado por isso, a gente não tem dúvida nenhuma que o fato é típico, ilícito e culpável, teoria tripartite, bola para frente. Moçada, a gente viu ali no início da aula sobre o que seria um crime consumado ou um crime tentado. Olha só, o artigo 14 aqui do Código Penal. Quer ler, Júlio? Pode ler? Gente, olha só, o Júlio leu para nós aqui, ó, o seguinte, deixa eu apagar aqui, né, para não confundir vocês. Olha só, disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. E tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha só, gente, o que significa isso aqui? Deixa eu apagar aqui. A gente viu o conceito tripartite de crime, que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. E a gente viu que entre as possíveis ações do autor, tem aí se ele age de maneira dolosa ou culposa e se o ato dele alcança a consumação do crime ou somente esse crime vai ser tentado. Olha só, vou colocar aqui, ó. Muitas vezes na rua a gente vai se deparar com essas palavras aqui, ó. Delito, cometeu um delito, cometeu um crime, cometeu uma contravenção. Ô, gente, basicamente é o seguinte. Nós temos, dentro desse rol aqui de delito, os crimes e as contravenções. Para a gente poder cometer um crime, ele possui algumas fases. A primeira fase, vou ver se já está aqui já. A primeira fase, para eu poder chegar a cometer um crime, é cogitar a possibilidade de cometê-lo. Seria a cogitação. Nessa fase aqui, a vontade de praticar o crime está só na minha cabeça. Eu não preciso nem de externalizar isso não. Vou acordar hoje e vou falar assim, cara, hoje eu vou roubar um carro. Hoje eu vou praticar um crime. Eu estou somente cogitando. A partir daí eu vou passar para a segunda fase. Que essa segunda fase se chama preparação. Moçada, nessa fase aqui, cogitação, preparação, todo mundo concorda que ainda eu não cheguei a colocar em prática a minha vontade? Está só no aspecto interno aqui. Eu estou só matutando o que eu posso fazer. Então o pessoal fala, né, que quem está preso lá é a oficina do diabo. O cara fica o dia inteiro pensando o que ele pode fazer, né? Fugir da cadeia, roubar um banco. Está só na fase interna dessa pessoa. Agora, eu vou chegar aqui, ó, na terceira fase. Essa terceira fase, aí sim, a fase da execução, eu vou colocar em prática o que eu estou querendo. Eu vou chegar ali, vou apontar a arma para uma pessoa que está dirigindo o carro dela e vou falar assim, passa seu carro, senão eu vou te matar. Eu já estou executando, eu estou externalizando aquilo que eu estou querendo. Embora aqui na preparação eu possa adquirir uma arma de fogo, ter uma arma de fogo em casa e até estar cometendo outros crimes, como um porte de arma ou uma posse de arma, dependendo da situação, ela pode ser, se externalizar, mas efetivamente na execução é que vai ter um caráter público externo. Por quê? Eu vou estar colocando em prática aquilo que eu cogitei, que foi pensar como eu praticaria esse roubo, a preparação, ter adquirido uma arma, a execução, ter apontado essa arma para a pessoa e ter feito ameaça pedindo o veículo dela, até chegar nessa quarta fase, que seria a consumação. O que seria a consumação agora, nesse exemplo do roubo? Seria efetivamente eu conseguir pegar o veículo. Eu consegui pegar o veículo para mim, evadir com ele, eu consumei. O roubo, ele já está totalmente preenchido. Eu preenchi todas as fases do crime. Em virtude disso, olha só o que a gente falou lá atrás, de acordo com
o artigo 14 do Código Penal. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, basicamente, são esses 4 elementos aqui para poder ter um crime consumado. Eu coloquei lá na quinta fase o exaurimento, mas o exaurimento ele tem uma divergência muito grande na doutrina. Eu coloquei somente a título de conhecimento. Essa fase aqui de exaurimento é uma fase que não tem tanta relevância e repercussão assim, mas basicamente seria isso. A pessoa, ela comete às vezes mais de um crime, e esse segundo crime é basicamente, no caso estelionatário, é basicamente exaurir as condutas anteriores que ele teve. Tá joia? Eu vou colocar aqui 2 asteriscos, mas vocês não precisam se preocupar com ela não. Olha só, isso aqui, tudo é o crime consumado. Isso aqui, olha, esses 4 elementos aqui, seria a definição de crime consumado. Porque eu preenchi todas as fases necessárias para a sua existência: a cogitação, preparação, execução e a consumação. Aí o seguinte, olha só o tentado. Quando iniciada a execução, olha só, o texto fala: iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Significa dizer o seguinte, que o indivíduo ele cogitou, ele preparou, aí chegou na execução, ele não conseguiu alcançar o objetivo dele, que seria de roubar. Vamos supor, ele chegou ali na Pedro II, apontou a arma para a pessoa não acreditou e saiu correndo com o carro. Ele não conseguiu subtrair o bem, não conseguiu pegar o veículo, mas ele executou o crime, não foi? Então, ao invés de ser roubo consumado, vai ser roubo tentado. Ele vai parar nessa fase aqui. Ele não vai alcançar a consumação, que seria a subtração do veículo. Ele vai parar na execução. Isso aqui significa o seguinte, que o fato do crime dele ser tentado, salvo exposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, olha só, no caso da tentativa, o autor ele vai ser beneficiado com essa possibilidade de redução de pena de 1/3 a 2/3. Mas eu acredito que para a nossa prova aqui, a gente já tem que focar. O que seria uma conduta dolosa ou uma conduta culposa? Basicamente, a conduta dolosa, ela se encaixa aqui. Porque é o seguinte, como é que eu vou cometer um crime? Eu tenho o objetivo de roubar um veículo, se eu não cogitar, não preparar, não executar, e se eu não buscar a consumação dele. A minha vontade por si só já é a natureza dolosa de praticar um crime. Só que no crime culposo, a pessoa ela não tem, em princípio, desejo algum de alcançar aquele resultado. Então esse crime culposo, ele pode acontecer por meio de uma imprudência, negligência ou imperícia. O que seria uma imprudência, negligência ou imperícia? Olha só, imprudência. Eu estou dirigindo meu carro, num cruzamento, o sinal fica vermelho para mim. Eu resolvo avançar esse sinal. Eu avanço o sinal, colido numa moto, o camarada cai e vem a falecer. Eu fui imprudente na minha ação. Por quê? Eu tinha uma determinação muito clara que eu não poderia avançar o sinal. O sinal estava vermelho para mim. Eu assumi o risco de produzir o resultado. Eu avancei o sinal porque eu quis. Mas eu não quis matar ninguém. Eu queria só chegar em casa rápido. E ter feito isso de maneira imprudente gerou um resultado. Agora, olha só, o caso da negligência. Eu tenho conhecimento de uma determinada situação. Por exemplo, estou com o meu pneu do carro no arame. Quando eu vejo o pneu do meu carro careca, no arame, e mesmo assim estou dirigindo, e vou dirigir num dia de chuva, igual caiu aqui em BH recentemente, eu estou sendo negligente. Eu estou assumindo o risco de acontecer alguma coisa, porque eu estou sabendo que a situação do carro não é ideal para circular, e mesmo assim eu estou querendo rodar com ele. Eu estou sendo negligente. Agora, no caso de imperícia, a gente vê muito o quê? Erro médico, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia e deixa uma tesoura dentro do estômago dela, né? Não sei como é que acontece, né? Seria basicamente a pessoa não ter uma qualificação para exercer determinada profissão, determinado ofício, e mesmo assim ela se dispõe a fazer. Isso seria uma imperícia, uma pessoa imperito, aquele que não possui a capacidade para tal. E olha só o que o nosso código fala. Salvo os casos expressos,
em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O que significa isso aqui? Que se o código não me traz a previsão de responsabilização pela modalidade culposa, eu não vou ser punido por isso.